Olá pessoal, muito bom dia, tenham todos uma ótima quarta-feira. Vamos entrar na presença de Deus e depois vamos dar continuidade aqui a esse nosso propósito da palavra de Deus, todo dia aprendendo um pouco mais com Ele, porque Ele que nos sustenta em tudo, em cada detalhe. Vamos orar. Espírito Santo, em nome de Jesus, aqui, meu Deus, junto à Tua palavra, nós nos conectamos completamente a ela. Eu coloco aqui a cabeça na tua palavra e quero que o meu pensamento, a minha fé, a fé do teu povo, dos teus obreiros, dos teus jovens, dos teus evangelistas, de todos os grupos, todas as pessoas que recebem de alguma forma essa transmissão, recebem essa voz, essa imagem, que seja a tua voz falando através da minha, que seja o Senhor transmitindo tudo que o Senhor quer transmitir e que nesse momento seja um momento de conexão com o Senhor e de quebra de conexão com todo mal, que todo mal venha a ser quebrado nesse momento em relação à nossa vida, à nossa casa, à nossa família, que todo mal seja arrancado em nome de Jesus, que saia agora, e que o teu poder se estabeleça na nossa mente e no nosso coração. Em nome de Jesus, que assim seja, graças a Deus. Amém. Graças a Deus, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso propósito, a palavra do nosso Deus, e nós paramos no versículo 11, ok? Paramos no versículo 10, vamos entrar aqui no versículo 11. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, compartilhar com vocês aqui o versículo 11 e vamos ler juntos aqui. Diz assim: meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Então, Paulo aqui, a partir do versículo 11 até o 24, ele vai falando sobre o evangelho do Senhor Jesus. Diz assim: eu não o recebi de ninguém, e ninguém o ensinou, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. Que forte isso. E os revele para cada um de nós também. Vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus. Sabem que eu perseguia, sem dó nem piedade, a igreja de Deus e fazia tudo para destruí-la. Quando praticava essa religião, eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios na minha idade. Então ele estava avançado, né, em relação à religião, sabia bastante, tinha aprendido muito e seguia com mais zelo do que eles as tradições dos meus antepassados. Porém, Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. E quando ele resolveu, né? Então, assim, a gente vê que aqui é muito forte esse ponto, né? E na linguagem, esse versículo 15, na linguagem fiel também diz assim, só para você ter uma noção. Porém, mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, né? Então, assim, ele, ele mostra aqui claramente que Deus nos chamou desde o ventre materno, desde antes de nós nascermos. Ele já havia nos chamado com esse motivo aqui, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios imediatamente. Não consultei a carne nem sangue. Então, ele fala aqui que ele não ficou esperando nada, Deus já tinha revelado para ele. Então, mais uma vez aqui esse mesmo versículo na linguagem de hoje diz: revelar para mim o seu Filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia, que é o Evangelho, a respeito dele. Eu não fui pedir conselhos a ninguém. E também não fui até Jerusalém para falar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para a região da Arábia. Depois voltei para Damasco. 3 anos depois, fui até Jerusalém para pedir informações a Pedro e fiquei 2 semanas com ele. E não foi, e não falei com nenhum outro apóstolo a não ser Tiago, o irmão do Senhor Jesus. O que estou
escrevendo a vocês é verdade. Deus sabe que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e Sicília. Durante esse tempo, as pessoas das igrejas da Judéia não me conheciam pessoalmente. Eles somente tinham ouvido o que outros diziam. Aquele que antes nos perseguia está anunciando agora a fé que no passado tentava destruir. Versículo 24. E louvavam a Deus por minha causa. Então, que nós possamos ser essas pessoas que as outras venham louvar a Deus por nossa causa, por causa de nós conhecermos o Evangelho de Deus. Você vê, através de Paulo fez tanta diferença o fato dele conhecer o Evangelho, que ele começou a anunciar e as pessoas iam falando e glorificando a Deus, que aquele perseguidor já não perseguia mais. O Bispo Macedo comenta aqui sobre o versículo 16, sobre justificado pela fé. Em toda a Bíblia vemos vemos quando o Altíssimo é justo e age com a mais perfeita justiça. Por isso, Adão foi criado perfeito para poder se relacionar com ele. Mas com a desobediência, o primeiro homem se tornou pecador. E desde então, toda a humanidade passou a dever para a justiça de Deus. O sistema de sacrifício no Antigo Testamento serviu para expiar os pecados temporariamente, até que fosse substituído pela morte sacrificial do Senhor Jesus. Somente ele, que cumpriu toda a lei, pôde providenciar perdão e justificação àqueles que se arrependem, ao dizer que a salvação só vem pela fé. Paulo enfatiza que a fé obediente ao Salvador é a única forma de o ser humano ser declarado justo diante do justo juiz. Quem tenta usar qualquer outro meio a ser salvo será condenado na eternidade. Por isso, era uma insensatez os gálatas desprezarem a fé e o evangelho e se apoiarem na lei e em si mesmos para serem salvos. Então, a gente tem que entender isso. Não tem como ser salvo sem o Senhor Jesus, sem esse arrependimento que foi a pregação de João Batista e que é a pregação mais importante, esse arrependei-vos para que haja perdão dos nossos pecados, arrependei-vos, sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim nós recebemos o dom da salvação com essa entrega sincera, com esse fato de nos voltarmos para Deus, e Ele também se volta para cada um de nós, tá certo? Tenham todos um dia maravilhoso. Daqui a pouco veremos vocês às 8 ou às 15 ou no principal horário às 7h30 da noite. Que Deus abençoe a todos. Inclusive, Deus abençoe você, um intercessor que está orando pela tua família, intercedendo o tempo todo pela tua família. E você pode estar conosco, intercedendo hoje também, buscando a coisa principal que é o Espírito Santo e sempre nos preparando para um grande dia 18. Tá bom? Deus abençoe a todos e até mais.